às margens do East River, com a melhor vista de Manhattan, que é exatamente deste ponto incrível aqui do Brooklyn. Mas é interessante porque a gente está chegando à grande decisão. Estamos chegando à semana final desse supercampeonato mundial que empolgou e que mostrou algumas máximas muito interessantes que dizem respeito àquela questão do distanciamento entre o futebol praticado no Brasil e o futebol praticado pelas grandes equipes europeias. E é um tema que é muito controverso, é um tema muito interessante, até porque todas as opiniões precisam ser respeitadas. Aliás, democracia é a arte de respeitar a opinião que é contrária à sua. E essa é uma questão que hoje movimenta o planeta bola em todos os cantos. A outra coisa diz respeito ao Renato Portaluppi. Hoje tive que fazer um mea-culpa. Eu, como resultadista, e todos aqueles que acompanham o nosso tempo técnico sabem muito bem que, para mim, resultado é o senhor da razão, erro é o grande vilão do futebol. E hoje eu tive que fazer um mea-culpa face to face com o Renato Gaúcho. Não foi muito tranquilo, não, mas foi interessante. Renato foi respeitoso, mas firme, até porque, segundo ele, para que você seja bom, para que você seja academicamente preparado, você não precisa estar lendo muito livro, não. O que você precisa é entender de bola e enxergar o jogo. Algo que, pelo menos até aqui, o Renato mostrou e mostrou com muita virtude, com muita qualidade. Então, acompanhe a resposta que o Renato Portaluppi deu para mim hoje na coletiva. Nessa Copa do Mundo, mudei o esquema por 2 vezes, deu certo. A gente está conseguindo os resultados devido ao nosso trabalho. Então, no momento que eu assisto os jogos, assisto o meu próximo adversário, estudo eles, preparo o meu time na parte tática, faço com que eles façam exatamente o que é pedido nas pré-eleições e nos treinamentos, e tem dado certo, acho que isso é memorável. Isso é um treinador que enxerga o jogo. Então, muita gente às vezes gosta de criticar, gosta de falar de parte tática, mas a pergunta que eu faço para vocês também de vez em quando é, claro que não são todos, mas quantos de vocês entendem de parte tática para criticar os treinadores? Será que vocês entendem tanto assim de tática? Será que vocês entendem mais que um treinador de tática? Hoje, os treinadores brasileiros, acredito, pelo menos na minha opinião, estão mais valorizados pelo trabalho que eu venho fazendo aqui, pelo trabalho, querendo ou não, a opinião de vocês, do Abel, do Felipe e do Renato. Que eu acho que os clubes brasileiros fizeram um grande mundial. Infelizmente, a gente enfrenta esses poderosos e alguém tem que passar. Eles voltaram, mas eles fizeram um bom trabalho aqui também. E da mesma forma que o Fluminense. Então, eu espero que os próprios treinadores brasileiros sejam mais valorizados. Eu acho que esse Mundial aqui, principalmente com o Fluminense, nós estamos resgatando aqui na Europa, como é que eu posso falar? O respeito pelo futebol brasileiro, o respeito pelos treinadores brasileiros, entendeu? Porque muito se fala, e eu concordo, dos treinadores aqui fora, mas aí também tem outra diferença que eu costumo falar. Os treinadores aqui fora praticamente desmontam seus plantéis fortíssimos em todas as situações. Tem 2, 3 grandes jogadores para cada posição. E aí é a vantagem que eles levam sobre o futebol brasileiro. Mas em termos de esquema, fica mais fácil você trabalhar com jogadores acima do nível, acima da média. Então é por isso que nós viemos aqui, estamos fazendo uma grande Copa do Mundo, sem ter esse poder aquisitivo dos clubes europeus. E aí, sem dúvida alguma, é o trabalho destacado dos treinadores. Pois é, foi a mais longa resposta do Renato nesta coletiva de hoje. Fiquei até lisonjeado, confesso que não foi tranquilo. Imagine que você tenha uma sala repleta com mais de 100 jornalistas do mundo inteiro acompanhando
a entrevista coletiva, só 8 ou 9 tiveram a oportunidade de fazer pergunta. Eu fui um desses 8 ou 9 que tiveram esta possibilidade. Fiquei muito lisonjeado por isso e fiz questão de colocar o meu ponto de vista, porque é fato, Renato sabia que há muito eu digo que ele tem muitas virtudes, que ele tem muito controle de vestiário, que ele tem a linguagem do boleiro, mas que academicamente ele deixava a desejar. E aí ele chega aqui, monta times diferentes para partidas diferentes, para adversários diferentes. Acho que isso foi determinante para que ele pudesse alcançar esta semifinal de Supercampeonato Mundial. Melhor equipe sul-americana, melhor do que o River, melhor do que o Boca, melhor do que o Flamengo, melhor do que o Palmeiras, melhor do que o Botafogo. Este é o Fluminense de hoje. Então queria devolver a São Paulo aí exatamente para que vocês pudessem contextualizar um pouco a respeito desta magnitude, a respeito deste feito conquistado por uma equipe que tem menos de 200 milhões de reais de pagamentos de salários todos os anos. Algo que assim absurdo. 10% dos grandes. Se você imaginar que o City paga só de salários mais de 2 bilhões de reais todos os anos, que o Real Madrid paga 2 bilhões e 100 milhões de reais de salários todos os anos, que o PSG, coitadinho, pobrezinho, paga quase 2 bi todos os anos só de salários. Ou seja, o orçamento, aquilo que o Fluminense paga de salários para a sua equipe, para a sua comissão técnica, é menos de 10% de tudo isso que esses gigantes gastam. É brincadeira ou quer mais?